Todos os anos a gente mostra aqui o drama de quem sofre com as enchentes que atingem as mais diversas regiões do estado. Algumas pessoas simplesmente perdem tudo e quando se recuperam, mais uma vez são vítimas do aguaceiro e vem tudo ir embora de novo no meio da lama. Um prejuízo e tanto. Sem falar nas coisas de valor sentimental que não se recupera, nos problemas de saúde e até psicológicos que deixam marcas. Mas será que essas pessoas podem buscar na justiça a reparação por esses danos? Os atingidos por enchentes têm direitos? É o que nós queremos falar com o advogado Leonardo Lamáquia. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Cristina. Boa tarde aos telespectadores do Jornal do Almoço. Bom, doutora, o senhor viu aí, né? Nós mostramos algumas imagens terríveis dessa nova enchente. E isso realmente se repete todos os anos. Essas pessoas têm direito a buscar algum ressarcimento? Bem, eu acho importante, Cristina, contextualizar essa situação. A responsabilidade do poder público, ela se dá por ação omissiva ou comissiva. Ela está prevista nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, há sim responsabilidade do poder público. Pode haver responsabilidade do poder público nessas hipóteses. E acho também muito importante destacarmos que essas questões que nós vimos, elas atingem desde pessoas menos favorecidas até pessoas absolutamente favorecidas. Mas quais são os casos, assim, doutor, que realmente as pessoas podem buscar? Por exemplo, quem mora ali em áreas de risco também pode buscar ressarcimento? Também pode buscar. Como eu expliquei, tanto por ação omissiva ou comissiva, o poder público poderá responder, município, estado ou União. O que significa a ação omissiva ou comissiva? A ação omissiva é quando o poder público deixa de tomar uma providência que deveria tomar. Então, mesmo em determinadas áreas de risco, se o poder público autorizou aquela construção, concedeu um habite para aquela construção, ele tem sim a responsabilidade de dotar aquela rua ou aquela região de esgoto pluvial. Só não teria se a pessoa está irregular. Se a pessoa está irregular, não teria. E uma outra situação seria a ação comissiva do Estado. Aí o Estado agindo por algum dos seus agentes públicos, cometendo algum erro. Por exemplo, ontem nós mostramos aqui no Jornal do Almoço uma área em que ainda não havia alagamento por causa do rio subindo, mas havia uma obra e aquela obra alagou com o temporal e acabou entrando nas casas. Aí sim, é isso que o senhor está dizendo. Perfeito. Essa é uma hipótese, esse exemplo é uma hipótese de ação omissiva e comissiva. Comissiva porque o Estado estava fazendo a obra e não fez em tempo necessário, e omissiva porque deixou de tomar as cautelas para que não houvesse ali o alagamento. Bom, e onde é que as pessoas podem buscar ajuda, quem não pode contratar um advogado? A Defensoria Pública ajuda? Perfeito. A Defensoria Pública, até aquelas pessoas que têm renda de 3 salários mínimos podem procurar, renda mensal de até 3 salários mínimos podem procurar a Defensoria Pública, e acima desta renda as pessoas têm que buscar um advogado da sua confiança. Lembrando que a ação contra o poder público, a depender do valor, e podem ser buscados danos materiais, que são danos decorrentes ou de um automóvel, ou que acontecem num imóvel, ou danos de natureza moral também podem ser buscados. Pois é, porque essas pessoas aí passam por um constrangimento e tanto, né? Tem que morar em abrigos, tem que ir para casa de vizinhos, isso aí também tem que ter ressarcimento? Sem dúvida nenhuma. Caracterizada a responsabilidade do poder público pelas enchentes ou pelas cheias que causem essa situação, o dano moral também será reparado. Mas é possível que esse dinheiro saia logo? Porque a gente sabe que às vezes o governo paga em precatório, isso aí vai lá adiante, né? Porque as pessoas realmente precisam repor, por exemplo, a sua geladeira, a sua cama que foi perdida, né? Imediatamente. Infelizmente, hoje no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul não é diferente, nós temos uma demanda muito grande do Poder Judiciário e isso acaba ocasionando uma certa morosidade. Então, além do tempo do processo, nós temos naqueles valores de indenização acima de 10 salários mínimos no estado do Rio Grande do Sul, entra em precatório. Abaixo de 10 salários mínimos se recebe por meio de RPV, requisição de pequeno valor, e aí o pagamento é em 30 ou 60 dias. E qual é a previsão, assim, mais ou menos quanto tempo dura um processo assim? É muito difícil dizer, depende da complexidade dele, pode haver perícia, mas normalmente um processo demora de 1 a 2 anos, um processo de baixa complexidade, no mínimo esse período. Complicado, né, doutor? Mas tá certo, muito obrigado pelas suas orientações e até mesmo pelas suas dicas aqui para as pessoas que estão enfrentando esse problema.